Oi, catequizandos, tudo bem com vocês? Essa vai ser a nossa primeira aula de catequese e o tema de hoje é Eucaristia. Eu me chamo Letícia, vou ser a professora de catequese de vocês, até quando Deus quiser, se Deus quiser. Para começar, vamos pegar papel e caneta para fazer algumas anotações, se vocês gostarem de anotar, que será essencial para consultas, para catequese. Primeiramente, a Bíblia, vocês podem ver que a minha já tá até um pouco surradinha, surrada, marcada, e o Catecismo da Igreja Católica, que é riquíssimo, que é totalmente baseado na Bíblia. São mais de 2000 anos de tradição que estão aqui. Então, o Manual da Vida é a Bíblia e o Manual da Bíblia é o Catecismo da Igreja Católica. Então, se você não tem ainda, são duas coisas essenciais para a vida do católico. Então, é muito importante que vocês tenham. Nessa primeira aula, eu fiz um conteúdo escrito e lá tem o nosso glossário, né? Porque o nosso vocabulário ele vai ser bem voltado para o vocabulário religioso. Então, algumas palavras, quem não tem o costume vai estranhar em primeiro momento. É importante vocês olharem esse conteúdo escrito. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Utilizem ele se não tiverem a Bíblia e não tiverem o catecismo. Vão para esse site, deem uma olhada lá. E lá vai ter todas as citações que vão ser feitas na aula, as citações bíblicas, e também tem alguns vídeos, tá bem bacana. Então eu vou deixar o link aí, vocês dão uma olhada e vão acompanhando conforme o decorrer da aula, vocês vão acompanhando o conteúdo escrito que eu deixei especificamente nesse local do link. Então vamos ao que interessa, que é o tema da aula de hoje, que é Eucaristia. Nós temos duas denominações, hóstia e Eucaristia. Algumas pessoas se perguntam se tem diferença entre hóstia e Eucaristia. E sim, tem diferença. A hóstia, ela é o pão feito de farinha e água antes da consagração realizada pelo sacerdote. Após essa consagração, ela passa a ser Eucaristia, porque nós católicos acreditamos que quando o sacerdote faz a consagração da Eucaristia, acontece o milagre da transubstanciação, que é a transformação daquele pão no corpo de Cristo. Como encontramos ela na igreja? Nós encontramos na fila da comunhão, durante a missa, quando vamos comungar, os ministros entregam a comunhão, distribuem a comunhão e nós recebemos. Podemos encontrá-la também exposta no ostensório para adoração e podemos encontrá-la no sacrário. Todas as igrejas do mundo possuem um sacrário. Dentro desse sacrário encontra-se uma comunhão consagrada, ou seja, o corpo de Cristo. Nós católicos acreditamos que todas as igrejas possuem Cristo presencialmente, que no caso é a Eucaristia. Então nós acreditamos que todas as igrejas do mundo, em qualquer lugar do mundo que entrarmos, iremos encontrar Jesus lá, porque em todas existe uma Eucaristia no sacrário. Por que, então, nós devemos consumir, receber a Eucaristia? Vamos dar o exemplo do nosso corpo físico. Nosso corpo físico precisa de alimento para um bom funcionamento, para uma boa nutrição, certo? A nossa alma não é diferente. Cristo nos deixou a Eucaristia para que possamos alimentar a nossa alma com o seu corpo e agir conforme o seu espírito. E por que nós recebemos essa Eucaristia? Porque é importante que o católico esteja preparado para receber essa Eucaristia. Porque todos nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Eu vou buscar aqui na Bíblia, em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então aqui a palavra se refere a Cristo e está dizendo que ele é o corpo da cabeça, que ele é a cabeça do corpo da igreja. Se Cristo é a cabeça, os membros dessa igreja constituem o seu corpo místico, como nos demonstra São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Porque, como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Então, São Paulo nos diz que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. E a comunhão, ela é dada a nós para que continuemos fazendo parte do corpo de Cristo de forma espiritual. E quem pode, então, receber a Eucaristia? Para receber a Eucaristia, nós precisamos, primeiro, ter o sacramento do batismo. Segundo, ter o sacramento da primeira comunhão. E terceiro, estar em estado de graça. O que significa estar em estado de graça? Não ter cometido nenhum pecado mortal. O que seria um pecado mortal? Um pecado que fere gravemente os 10 mandamentos de Deus. Se reconhecermos que não estamos com nenhum pecado que fere os 10 mandamentos de Deus, então nós podemos receber a comunhão durante a missa. Se nós reconhecermos em nós um pecado mortal, ou mais do que um pecado mortal, nós devemos buscar o sacramento da reconciliação, que nos é dado na confissão. Então, todas as paróquias aí, geralmente na secretaria, você consegue marcar uma confissão. E se é só isso que te impede de receber a Eucaristia, por que não buscar a confissão para recebê-la?
Como devemos recebê-la? Sempre com o devido respeito, nos atentar principalmente à nossa vestimenta, ter ciência de que o que está na nossa frente é o corpo e o sangue de Cristo, receber com muita devoção, muito amor, muito carinho e tendo fé de que aquilo realmente é o corpo de Cristo. Eu não sei você, mas eu, se soubesse que eu iria me encontrar com Jesus ou então recebê-lo em minha casa, eu prepararia tudo que eu tenho de melhor para ele. Eu iria às compras, eu compraria o que tivesse de melhor no mercado, eu buscaria fazer a melhor refeição que eu já fiz na minha vida, para que ele se assentasse à mesa comigo, colocaria a mesa posta. Então, eu buscaria recebê-lo da melhor forma possível. E por que não preparar o meu corpo, que também é templo do Espírito Santo, para recebê-lo na Eucaristia? Entende? Então, é muito importante que nós tenhamos esse cuidado e essa devoção à Santa Eucaristia. Mas de onde surgiu isso, né? Quando alguém começou a colocar, a misturar farinha e água para tornar pão, para fazer a Eucaristia, para distribuir na missa, quem instituiu isso? A instituição da Eucaristia aconteceu pelo próprio Cristo. Cristo, antes de ser entregue por Judas, ele instituiu a Eucaristia. Ele teve a sua última refeição com seus discípulos. É até uma fala que tem na missa, dita pelo sacerdote no momento da consagração da Eucaristia. E eu vou pegar aqui na Bíblia. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, dos versículos 17 ao 19. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí entre vós. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, após a instituição da Eucaristia por Cristo, os seus discípulos continuaram perpetuando a prática da comunhão, que se iniciou com Cristo, que passou o seu legado a Pedro, que se tornou o primeiro Papa, e foi passando de geração em geração até os dias de hoje. Então, o Papa Leão, que é o atual Papa, ele é sucessor de Pedro, que foi o primeiro Papa. Então, há mais de 2000 anos, a Igreja Católica passa essa tradição e continua recebendo o corpo de Cristo. E por que nós defendemos que é o corpo de Cristo? Porque antes desse episódio da instituição da Eucaristia, Cristo tem uma conversa com os fariseus e ele fala que de fato dará o seu corpo e o seu sangue pela humanidade. Os fariseus ficaram escandalizados quando Cristo disse que daria literalmente o seu corpo e o seu sangue por nós. O que ele veio a fazer mais adiante na cruz, quando se entregou para a remissão dos nossos pecados, ou seja, para o perdão dos nossos pecados. O sacrifício que Cristo fez por nós na cruz continua acontecendo em todas as missas, só que de maneira incruenta. Eu gostaria de pegar aqui no Catecismo o que ele vem nos dizer em relação à Eucaristia. Lá no parágrafo 1402, diz assim: a Eucaristia é também a antecipação da glória celeste. Ou seja, quando nós comunhamos, nós temos uma antecipação da glória celeste, da glória do céu. A Igreja sabe que desde agora o Senhor vem em sua Eucaristia e que ali Ele está no meio de nós. Contudo, esta presença é velada. Por isso celebramos a Eucaristia, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o Catecismo nos diz aqui que a Igreja sabe que desde agora Cristo, o Senhor, está presente na Eucaristia. Porém, Ele está presente de uma forma velada. E que nós celebramos a Eucaristia aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Até que Cristo volte novamente, através ou do fim da nossa vida nessa terra, ou quando ele restabeleça o seu reino, que é o que nós acreditamos. Outro ponto que eu gostaria de mencionar, que diz aqui no Catecismo, que é um pouco mais atrás agora, nós vamos pro parágrafo 1393, que fala que a Eucaristia ela é também um remédio para os nossos pecados. Toda vez que o recebemos, anunciamos a morte do Senhor. Se anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se toda vez que o seu sangue é derramado o é para a remissão dos pecados, devo recebê-lo sempre, para que perdoe sempre os meus pecados. Eu, que sempre peco, devo ter sempre um remédio. Então aqui está dizendo, né, que quando nós celebramos a Eucaristia, nós anunciamos a morte de Cristo. E se a morte de Cristo veio para a remissão dos nossos pecados, meus pecados estão sendo remediados cada vez que eu recebo a Eucaristia. Bom, em resumo, eu acredito que seja isso, que o que eu tinha preparado sobre a aula de comunhão é isso. E eu gostaria de partilhar a história do Beato Carlo Acutis, que trouxe a comunhão para o seu cotidiano, porque ele comungava todos os dias. E quando seus pais perceberam a sua devoção, eles sugeriram uma viagem para Jerusalém. E Carlo Acutis respondeu sabiamente que ele não precisaria ir tão longe para encontrar Cristo, porque ele já estava presente em todas as igrejas que ele entrasse, porque Cristo estava presente na Eucaristia. Outra história que eu gostaria de mencionar é da Beata Imelda, que ela tinha um amor tão grande pela Eucaristia que ela entrou no convento com 9 anos e quando ela completou seus 11 anos, ela estava participando de uma missa com as freiras e durante a comunhão, uma das Eucaristias saltou do cibório
e foi flutuando e pairou em cima da cabeça da Beata Imelda, indicando que Jesus queria ser recebido por ela. Então o ministro, ou o padre, não me lembro bem agora, foi até ela e entregou a comunhão, que ela recebeu com muita felicidade e se ajoelhou ali, como fazemos comumente quando recebemos a comunhão, e ficou em êxtase pelo Senhor. As freiras, percebendo que já se passava muito tempo que ela estava ali, foram chamá-la. E quando chamaram, constataram que ela havia morrido de amor pela comunhão. Então, são duas histórias assim que nós devemos levar para a nossa vida e devemos refletir como nós temos recebido o corpo de Cristo. Se nós temos recebido com o devido respeito, se nós temos a consciência de que o que está ali é o corpo e o sangue de Cristo, e se nós estamos dando o devido respeito à Eucaristia. Não é nem pelo fato de sentir que é Cristo que está ali. Claro que em algum momento da nossa vida nós vamos ter esse sentimento, mas também é de ter ciência de que é o corpo e o sangue de Cristo que está diante de nós. E que nós devemos amar esse sacramento que Cristo deixou para nós. Acredito que seja isso, que nós possamos seguir juntos o caminho da verdade. E até a próxima aula.